nós vamos conversar um pouquinho sobre arranjo simples e combinação simples. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre os dois, tá? E vou te ensinar a fazer com a fórmula e a fazer com os tracinhos, tá? Tanto o arranjo quanto a combinação. Primeira coisa que a gente tem que recordar aqui, ó, arranjo simples. Quando que a gente usa arranjo? A gente usa arranjo em situações que a ordem importa. E a gente usa combinação em situações que a ordem não importa. Tem um macetezinho para te ajudar a guardar caso você confunda, tá? É só você lembrar do comecinho da palavra aqui, ó, palavrinha arranjo. Você pergunta para você mesmo, a ordem importa? Tá? É no arranjo que a ordem importa, tá? Ô, gente, só para vocês terem uma ideia, esse negócio de ordem importar, ordem não importar, eu vou propor aqui duas situações para vocês perceberem, tá? Imagina o seguinte, vocês estão numa sala de aula e são 100 alunos. E vai rolar um simulado. O primeiro lugar do simulado vai ganhar um carro, o segundo lugar do simulado vai ganhar uma moto, o terceiro lugar vai ganhar uma bicicleta. Aí a pergunta da questão é, de quantas maneiras a gente pode ter os 3 primeiros lugares desse simulado, sendo que vocês são 100 alunos? Poxa, vocês concordam que a ordem importa? Se ficar em primeiro o André, ficar em segundo o Bruno, ficar em terceiro o Caio, é diferente se a gente trocar a ordem, ficar o Caio, o André e o Bruno. Porque aqui quem ganhou o carro foi o André, aqui quem ganhou o carro foi o Caio, tá? Então esse já seria um contexto que a gente resolveria com arranjo. É diferente do seguinte, vocês são 100 alunos e o professor Marcos Aba chega aqui e quer escolher 3 alunos para uma comissão que represente a turma. Pergunto para vocês, de quantas maneiras ele pode fazer essa escolha? Já é um contexto que a ordem não importa, né? Se ele escolhe o aluno A, o aluno B e o aluno C, dá na mesma de escolher o C, o A e o B. É a mesma comissão, tá bom? Ô, gente, então nisso daqui eu já estou te dando a grande dica para te ajudar na matéria. Sempre que você tiver dúvida se a ordem importa ou não, dentro daquele contexto, você vai criar um exemplo e trocar de lugar para perceber se a ordem importa ou não, tá? Então, em questões mais complexas, eu sempre faço isso para não errar. Bacana! Agora eu vou te apresentar a fórmula, tá? A fórmula do arranjo é assim, ó. Arranjo de N objetos tomados P a P. Como é que você resolve? É o fatorial de N dividido por N menos P fatorial. O que é o N? O N é o total de objetos. Por exemplo, no exemplo do simulado que eu comentei com vocês, o N era 100, vocês eram 100 alunos. Agora, o que é o P? O P é quando você quer escolher, tá? Vamos falar assim para ficar fácil, o P é o número de escolhidos. No caso do exemplo do simulado, a gente ia premiar os 3 primeiros lugares, né? Então os escolhidos são 3. Então, para resolver essa situação, seria um arranjo de 100 tomados 3 a 3, tá bom? Ô, gente, mas as questões de arranjo você também pode fazer com o princípio fundamental da contagem. Você vai colocar os tracinhos, vai preencher, por exemplo, A e B, e então você vai multiplicar. Fazer com os tracinhos equivale a fazer com a fórmula do arranjo, tá bom? Então, antes de eu passar para a combinação, eu já vou te mostrar uma questão na prática. Vem comigo. Em uma corrida de Fórmula 1, onde estão 10 pilotos, de quantas maneiras podemos formar um pódio com 3 pilotos? Então, primeira coisa, você tem que pensar, a ordem importa ou não? Qual é a dica que eu te dei? Crie um exemplo. A situação é formar pódios, né? Então, você cria um pódio aqui, ó, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Vamos supor que em primeiro lugar ficou o piloto A, em segundo o piloto B, em terceiro o piloto C.
Aí você vai e troca isso de lugar. CBA. Hoje a gente pergunta para vocês, é um pódio diferente ou é o mesmo pódio? É diferente, né? Por que é diferente? Porque aqui quem ganhou a corrida foi o piloto A, aqui quem ganhou a corrida foi o piloto C. Faz total diferença, né? Então quer dizer que a ordem importa. Quando a ordem importa, você lembra de arranjo. Gente, no caso é um arranjo simples. O que quer dizer a palavrinha simples? Quer dizer que não tem repetição. Você não tem como repetir piloto aqui ao longo do pódio, né? Então, é uma situação de arranjo simples. Então, vamos resolver aqui o primeiro modo com a fórmula. Nós faríamos um arranjo, o N é 10, né? E você quer agrupá-los de 3 em 3, o seu P é 3. Então, fica fatorial de 10 sobre, embaixo vai ficar a subtração, 10 menos 3, fatorial. 10 menos 3 é 7, né? E aí eu já vou levar o fatorial de 10 até o 7. Então vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. E embaixo ficou 7 fatorial. Aí repara que pode cancelar o fatorial de 7. E aí você vai resolver a continha que sobrou. 8 vezes 9, 72, vezes 10, 720. Então nós temos aí 720 maneiras de formar o pódio, tá? Mas você poderia perfeitamente ter feito com os tracinhos. Para ter o pódio, você precisa escolher 3, então você vai pôr 3 tracinhos. Aí vamos lá, quando você fosse escolher o primeiro lugar, quantas opções você tem? 10. Aí você usou um piloto aqui, né? Não tem como repetir. Quando você for escolher o segundo lugar, você tem 9 opções. E quando você for escolher o terceiro lugar, você tem 8 opções. Eu te pergunto, o que eu vou fazer com essas possibilidades? Você deve se lembrar que em contextos que dá a ideia de e, a gente multiplica. Se der a ideia de ou, a gente soma, né? Vamos pensar aqui. Eu quero o primeiro lugar, ou o segundo lugar, ou o terceiro lugar? Ou é uma situação em que eu quero o primeiro lugar, e o segundo, e o terceiro? Poxa, para formar o pódio, tem que ser e, né? Quando é e, a gente multiplica. 8 vezes 9, 72, vezes 10, 720. Então, perceba que quando eu coloco os tracinhos e multiplico, equivale ao arranjo. Ou seja, aqui ele está contabilizando a ordem. Tá bom? Agora vamos à combinação. Você já sabe que a combinação é quando a ordem não importa. E no caso aqui nós vamos estudar a combinação simples, que é quando não tem repetição. A palavrinha simples quer dizer que não tem objeto repetido, tá bom? Aí como é que funciona? A combinação de n objetos tomados P a P, você vai resolver da seguinte maneira. N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Compara as duas fórmulas. O que mudou é só esse P fatorial a mais no denominador, tá bom? Professor, posso fazer combinação com os tracinhos? Pode, só que você vai ter que fazer uma correção, tá? Você vai preencher os tracinhos que você colocou lá no seu exercício. Estou exemplificando com 2 só, tá? Vai multiplicar, só que aí você vai dividir pelo fatorial do número de tracinhos. Então ficaria algo assim, ó. A vezes B dividido pelo fatorial do número de tracinhos, que eu vou chamar de T, tá bom? Se você só multiplica, lembra que está contabilizando ordem? Então, para a gente desconsiderar as permutações, as ordens, as trocas de lugares, a gente divide pelo fatorial do número de tracinhos, que é justamente esse P que tem a mais no denominador na fórmula, tá bom? Deixa eu te mostrar na prática, você vai entender melhor. Ao sair de uma festa, 10 amigos se despediram com um aperto de mão. Quantos apertos de mão foram trocados? Primeira pergunta, ordem importa ou não? O que você faz? Crie um exemplo. Gente, a pessoa A
apertando a mão da pessoa B. É a mesma coisa. Troca de lugar. Da pessoa B, apertando a mão da pessoa A. Sim, é o mesmo aperto de mão, é igual, né? Poxa, então a ordem não importa. Quando a ordem não importa, você lembra de combinação. E no caso, é uma combinação simples, porque não tem repetição. A pessoa não vai apertar a mão dela mesma, beleza? Aí podemos fazer com a fórmula, tá? No caso, vai ser uma combinação. Eu tenho 10 pessoas e eu quero agrupar elas de duas em duas. Pensa, para ter o aperto de mão, você agrupa de duas em duas, né? Aí você aplicando a fórmula lá, ó, vai ficar fatorial de 10 sobre o fatorial de 2 e a subtração, 10 menos 2 fatorial. Aí repara que aqui vai surgir um fatorial de 8, né? Ó. Aí eu já vou levar o 10 até o 8. O fatorial de 2 é 2 vezes 1, que dá 2. E aqui dá fatorial de 8. Cancela, cancela. 10 vezes 9, 90 por 2, 45. Então serão trocados 45 apertos de mão. Agora vamos fazer com tracinho, né? Tem aluno que prefere tracinho. Ô, gente, para ter o aperto de mão, quantos tracinhos eu tenho que colocar? 2. Escolher duas pessoas, né? Quando você for escolher a primeira pessoa, quantas opções nós temos? 10. Aí você usa uma pessoa aqui. Quando você for escolher a segunda, só tem 9, né? O que você vai fazer com esses números? Somar ou multiplicar? Aí você pensa. Se for E, você multiplica. Se for ou, você soma. Você quer a primeira pessoa ou a segunda para ter o aperto de mão? Ou você quer a primeira e a segunda? Primeira e a segunda, né? Então é vezes. Então tá dando 90, né? Ó. Porém, não tá batendo com a resposta. Por quê? Porque quando você põe os tracinhos assim e multiplica, ele está contando a ordem. Então ele está contando A e B e também está contando B e A. O que você tem que fazer? Dividir pelo fatorial do número de tracinhos, fazer uma correção, né? Quantos tracinhos são nesse caso? São 2, então você divide pelo fatorial de 2. O fatorial de 2 dá 2, né? Então fica 90 sobre 2, que é 45. Então não se esqueça, em contextos que a ordem não importa, se você vai fazer com tracinho, você tem que fazer a correção ali, porque senão contabiliza a ordem. Beleza?